Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Eu sou o pastor Luiz Felipe, da Igreja Presbiteriana de Biá. Esta é minha esposa Gislaine e nós começaremos a nossa aula da Escola Bíblica de hoje cantando uma música que tem como título Casa de Bênção, da cantora Eichla. Se você quiser acessar na internet para nos acompanhar, acesse este título, Casa de Bênção, da cantora Eichla. Louvemos ao Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Amém. Façamos uma oração, agradecendo a Deus pelas nossas casas, pelas nossas famílias e também pedindo a iluminação do Espírito Santo para o nosso estudo de hoje. Eu peço à irmã Gislaine que nos conduza nesta oração. Pai bondoso, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra nesta manhã. Que o Senhor esteja, meu Deus, falando com cada um de nós, inundando o nosso lar de bênçãos, ó Deus. Nós colocamos diante do Senhor as nossas famílias, as nossas casas, ó Pai. Transforma e restaura cada lar, ó Deus. Que a Tua Palavra possa ir de encontro a cada coração para transformar, para mudar, para converter cada pecador dos seus maus caminhos. Amém. Traz alegria, Senhor, para a nossa casa. Alegria e paz que vem somente do Senhor. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos então dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical e, como muitos já sabem, nós temos trabalhado o tema da família. O tema do nosso quadrimestre é Amor à Família, que é também o título da apostila que nós estamos utilizando nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Se você tiver interesse em adquirir a nossa apostila,
é só entrar em contato pelos comentários no nosso canal do YouTube e nós disponibilizaremos o link para você pessoalmente ou na descrição do vídeo também. Nós então trabalharemos hoje a segunda aula da nossa apostila, que tem como título Amor à Família Cheia do Espírito. E claro, o Espírito aqui é o Espírito Santo. Então abramos as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5, verso 18, que é o texto básico da nossa lição de hoje. Efésios capítulo 5, verso 18, nós leremos a palavra de Deus, que diz assim, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Repitamos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. Esse também é o versículo que eu gostaria que os irmãos memorizassem. Todas as aulas da escola dominical têm um versículo-chave para ser memorizado. Eu queria que os irmãos fizessem um esforço de decorar esses versículos, porque eu entendo que a memorização é útil para nos fazer lembrar das verdades bíblicas e também nos fazer aplicar essas verdades em momento oportuno. Então, esse é o nosso texto básico. E o que o apóstolo Paulo ensina aqui é sobre o enchimento do Espírito Santo. Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo em cerca do ano 60, em 57 a 60 depois de Cristo. E quando ele escreveu essa carta, ele queria falar sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. No capítulo 1, ele fala sobre o propósito eterno de Deus para a igreja. No capítulo 2, ele fala sobre os membros da igreja, quem faz parte da igreja. No capítulo 3 de Efésios, ele fala sobre os privilégios e bênçãos da igreja. E nos capítulos 5 e 6, o apóstolo Paulo fala sobre os deveres exigidos da igreja. Então, igreja é a palavra-chave desta carta. Contudo, o que compõe as igrejas? Pessoas e, claro, num nível coletivo, as famílias. Então, alguém pode achar estranho nós falarmos de uma aula sobre família usando Efésios, que fala sobre a igreja, mas é que, na verdade, o apóstolo Paulo, nesta carta, mostra que a igreja está ligada à família e vice-versa. A família também está ligada à igreja e que uma vida eclesiástica, uma vida abençoada na igreja, também vai refletir em bênçãos para a família. Aliás, o texto principal de hoje, que é Efésios 5,18, mostra claramente como a vida familiar está intimamente ligada à vida espiritual. Quando nós lemos que Paulo diz para ser cheio do Espírito Santo, Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ele vai mostrar a partir do verso 19 como ser cheio do Espírito. E, dentre tantas características que ele menciona, especificamente 3, na terceira característica de alguém cheio do Espírito, no verso 21, nós lemos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E logo depois, no verso 22, ele começa a falar da família, começa a falar das funções dentro do casamento e depois entre pais e filhos. Então, aqui o apóstolo Paulo mostra como a vida cheia do Espírito, ou a vida espiritual, está ligada à família. Porque logo depois de falar sobre ser cheio do Espírito, ele fala sobre os deveres da família. Então é sobre isso que falaremos na aula de hoje, sobre amor à família cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito de Deus. E esta é apenas a primeira de 2 aulas que nós trabalharemos esse tema. Só que quando a gente pensa em família, geralmente a gente não pensa muito na Bíblia para receber instrução. Claro, nós cristãos pensamos na Bíblia como palavra de Deus, única regra de fé e prática, mas a maioria das pessoas hoje em dia, quando fala em orientação familiar,
pensa logo em consultar algum livro de terapia, algum livro de algum psicólogo famoso, e não que sejamos contra as famílias serem orientadas por outras obras, por outros livros que falam do assunto. Mas nós precisamos tomar cuidado para não pensar que essas outras obras ou esses outros tipos de orientação sejam melhores do que a Bíblia. Por exemplo, quando falamos de relacionamento entre pai e filho, nós podemos pensar que um livro psicológico, um livro terapêutico seja melhor para orientar do que a Bíblia. Mas a palavra de Deus é suficiente, é perfeita, e ela com certeza vai aconselhar os pais na melhor maneira de educar seus filhos. Então, o melhor manual sobre família é a Bíblia, é a palavra de Deus. E é isso que nós aprendemos também na primeira questão da nossa apostila, que é a questão de segunda-feira. Abramos nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17. 2 Timóteo 3, 16 a 17, logo após a leitura do texto, nós responderemos a questão de segunda-feira, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o texto, e útil para o ensino. Mas que tipo de ensino? Para repreender, corrigir, educar na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. O que esse texto nos ensina é que a Escritura Sagrada é suficiente para nos ensinar sobre o homem, sobre como ele deve viver uma vida que agrada a Deus, mas também sobre outros assuntos. E nós podemos incluir aqui assuntos familiares, assuntos sobre família. Então, esse texto de 2 Timóteo 3,16 mostra que a Escritura, a palavra de Deus, é inspirada e ela é útil para nos ensinar em diversas situações ou sobre diversos assuntos. Aliás, todos os assuntos. Nós podemos dizer que a Bíblia fala, sim, de todos os assuntos. Talvez não fale diretamente, ela não vai dizer sobre cada questão da nossa vida, mas indiretamente ela vai tratar de todas as questões que nós enfrentamos. Problemas familiares, problemas profissionais. Então, com base nesse texto, nós podemos responder a questão de segunda-feira, que é a seguinte: como a Bíblia, um livro tão antigo, pode ajudar nossas famílias, visto que vivemos em época e cultura tão diferentes daquelas em que viveram os personagens bíblicos? Uma justificativa para não usar a Bíblia em questões familiares, que alguns defendem, é a de que ela é um livro antigo, um livro arcaico, e que o modelo familiar da Bíblia naquela época não é o mesmo modelo familiar de hoje em dia. E nós podemos concordar com essas pessoas quando dizem que houve uma mudança no modelo familiar, porque, infelizmente, as famílias hoje em dia perderam o padrão. Elas não sabem mais o que é ser uma família ou uma família nos moldes do Criador, da forma que Deus planejou. E parte dessa perda nós podemos responsabilizar as próprias famílias. Quando os pais, o pai e a mãe, deixaram de ler a Bíblia com seus filhos, deixaram de ensinar a palavra de Deus, a Bíblia acabou se tornando um livro de historinhas, um livro obsoleto, e acabou perdendo a relevância para essas famílias. Contudo, nós podemos responder essa pergunta dizendo que a Bíblia ajuda sim nossas famílias hoje, orientando qual a vontade de Deus para elas, a fim de que sejam aperfeiçoadas. E não apenas o texto de 2 Timóteo 3 mostra a suficiência das Escrituras, mas também 2 Pedro 3, 15 a 16, quando o apóstolo Pedro fala
dos escritos do apóstolo Paulo e diz que, mesmo tendo alguns assuntos difíceis de entender, eles devem ser tidos em alta estima como palavra de Deus. E o Senhor Jesus, em João capítulo 10, verso 35, também fala que a Escritura não pode falhar. Então, se nós consideramos a Bíblia como palavra de Deus, nós devemos tê-la como o nosso principal manual de orientação familiar, de ajuda para nossas famílias. Aliás, em Êxodo capítulo 1, verso 21, quando fala das parteiras hebreias que não mataram os filhos dos hebreus por amar a Deus, por temer a Deus, lá diz que por causa do temor que aquelas parteiras hebreias tiveram a Deus, Deus lhes constituiu família. Então, aquele texto mostra a ligação entre o temor a Deus e a bênção familiar. Aqueles que decidem buscar a Deus em primeiro lugar e buscar o livro de Deus para orientar suas famílias serão abençoados. Questão de terça-feira. O texto para responder essa questão é Gênesis, capítulo 2, verso 18. E os irmãos, por favor, abram suas Bíblias lá. Gênesis, capítulo 2, verso 18. E a questão de terça-feira é a seguinte: você concorda com esta citação? É uma citação que está na nossa apostila de Marquês de Sade. E eu lerei: o horror do casamento, o mais entristecedor e enojante de todos os laços que a humanidade jamais inventou para seu próprio desconforto e degradação. Marquês de Sade, escritor francês. O horror do casamento, o mais entristecedor e enojante de todos os laços que a humanidade jamais inventou para seu próprio desconforto e degradação. E a pergunta é: você concorda com este escritor? E a resposta, obviamente, é não. Por quê? Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E em Gênesis 1, 27, nós também lemos: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, com base nesses dois textos, Gênesis 2, 18 e 1, 27, nós não concordamos, não podemos concordar com a citação do Marquês de Sades, porque, primeiro, a família ou o casamento não foi inventado pela humanidade, mas criado por Deus. Então nós discordamos da citação do Marquês de Sades, porque ele diz que a família foi o mais entristecedor e enojante de todos os laços que a humanidade inventou. Na cabeça do Marquês de Sade, a família ou o casamento foi uma coisa criada, uma coisa inventada pela humanidade, pela sociedade, que, aliás, é o que muitos sociólogos modernos pensam. A instituição familiar, para eles, não foi uma criação divina, foi uma invenção humana, uma invenção dos povos. Mas a Bíblia ensina que não. A Bíblia ensina que a família foi criada por Deus, o casamento foi criado, instituído por Deus, e é por isso que devemos amar a família. E a segunda razão pela qual nós discordamos do Marquês de Sade é que a família é uma bênção e não um horror, como ele descreve na sua citação. O casamento é uma bênção porque foi criado por Deus, não por uma invenção social humana. É isto que também nós aprendemos na Confissão de Fé, capítulo 24, quando fala do matrimônio e do divórcio, parágrafo 2º, Confissão de Fé de Westminster, diz assim: o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa,
e para evitar-se a impureza. Então, na Confissão de Fé de Westminster, nós também aprendemos que o matrimônio foi ordenado ou criado para mútuo auxílio de marido e mulher, não para fazer tristeza ou horror do homem e da mulher, mas foi criado. Então é uma instituição divina. E nós também lembramos, por exemplo, de algumas analogias que a Bíblia usa para falar da bênção que é o casamento. Tanto que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele compara o relacionamento do marido e da mulher ao de Cristo com a igreja. Então, se o casamento fosse tão terrível, fosse tão horroroso, como o Marquês de Sade apontou naquela citação, a Bíblia jamais trataria esse relacionamento numa analogia tão forte, que é o amor de Jesus por nós, de Jesus por sua igreja. E aqui tem uma curiosidade interessante, porque quando a Bíblia fala da maior relação humana, ela fala do casamento. A maior relação humana não é nem a relação de pai com o filho, no sentido de unidade entre os dois, mas de marido e mulher. Essa é a união mais profunda, a união mais estreita. É claro que nós sabemos que existe também união entre pai e filho, uma união até sanguínea, na verdade, mas a Bíblia trata a união entre marido e mulher como uma coisa de fato poderosa, tremenda, e não um horror, mas uma bênção. E a gente precisa corrigir também aquele conceito que muitos têm de que o casamento ou o cônjuge é um eterno namorado. Alguns costumam dizer, você é meu eterno namorado, minha eterna namorada, porque a maioria das pessoas pensa no namoro como uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa, e quando pensa no casamento, casamento é algo tão ruim, tão difícil. E a gente precisa corrigir esse pensamento. Não estou dizendo que é pecado você chamar o seu marido ou a sua esposa de namorado, minha eterna namorada. Não tem problema nenhum, pode chamar. Mas a gente precisa lembrar que não é o namoro a melhor relação que a Bíblia apresenta. É o casamento. O casamento é a relação mais bem sucedida, a relação mais abençoada. Até porque a Bíblia descreve o casamento como a relação onde a gente pode usufruir de todos os benefícios. Um namorado, por exemplo, na Bíblia, não pode ter relações íntimas com a sua namorada. É pecado. Mas o marido e a esposa podem ter relações íntimas, eles podem usufruir de todas as bênçãos juntas. Então, claro, você pode chamar o seu marido de eterno namorado, mas o namoro não é a relação mais abençoada ou mais gostosa entre homem e mulher, e sim o casamento, segundo a Bíblia. Questão de terça-feira já respondemos, é essa. Questão de quarta-feira, Mateus capítulo 19, versos 3 a 6. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo, Mateus 19, dos versos 3 a 6. Mateus 19, 3 a 6. E antes de lermos o texto, vamos ler a questão da nossa apostila de quarta-feira. Dentre as alternativas abaixo, marca apenas as expectativas verdadeiras a respeito do casamento. Agora é para marcar verdadeiro ou falso, para marcar certo e errado das alternativas que estão na apostila. Então, leiamos o texto para responder essa questão. Vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus, e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Que é a citação de Gênesis 2:24. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
o que Deus ajuntou não se refere a todos os casamentos particularmente, mas a ideia dos casamentos em geral. A união entre um homem e uma mulher foi realizada por Deus e não deve ser desfeita, a não ser, claro, de acordo com as exceções que a Bíblia menciona. Então, o que nós aprendemos nesse texto de Mateus 19 é que o casamento é, de fato, uma instituição divina. Ele foi criado por Deus e já que Deus criou o casamento, só Deus deveria poder separá-lo. Infelizmente, nós sabemos que hoje muitos se divorciam sem ser pelas razões bíblicas ou pelos motivos justos, mas esse não foi o ideal de Deus no princípio. Quando ele criou o casamento, ele o fez para que essa instituição fosse mantida pela fidelidade dos cônjuges até que a morte, e só a morte, os separasse. Quem dera, tomara, resgatemos esse conceito bíblico nos nossos casamentos hoje e respondamos as questões de quarta-feira. Quanto maior a comunicação entre o casal, melhor será o casamento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nós aprendemos, com base em outros textos na Bíblia, que quando o marido e a mulher se comunicam, o casamento deles é mais produtivo. Dá para viver um casamento feliz, mesmo sem compatibilidade de gênios. Verdadeiro. Quando o Senhor Jesus disse, o que Deus ajuntou não separe o homem, ele não estava dizendo que Deus ajuntou João e Maria, não estava dizendo que Deus ajuntou Luiz Felipe e Gislaine, mas a ideia é, se um homem e uma mulher se casaram, se houve confirmação do casamento entre essas duas pessoas, então Deus ajuntou essa união? Sim. Se foi uma união entre um homem e uma mulher, e claro, de acordo com a Bíblia, nós podemos dizer que sim, foi uma união que Deus fez, que Deus uniu. Ah, mas eles não tinham compatibilidade de gênios. Jesus não falou de compatibilidade de gênios aqui, ele falou de ser um homem e uma mulher. Então, se é um homem e uma mulher, nós podemos dizer que sim, foi um casamento feito por Deus. E se foi de fato um casamento feito por Deus, eles devem honrar o compromisso, mesmo se não tiverem compatibilidade de gênios. Então, dá para viver um casamento feliz sem compatibilidade de gênios? Sim, essa alternativa é verdadeira. Sem relacionamento sexual não dá para manter o casamento, verdadeiro ou falso? E é falso. É claro que o sexo foi feito para o casamento, contudo, alguns casamentos sofrem por algum problema, às vezes do marido ou da esposa, alguma doença que impede com que eles se relacionem sexualmente e nem por isso eles deverão se divorciar. Eles precisam manter um compromisso de um com o outro, mesmo quando não há relação sexual. Agora, nós precisamos tomar cuidado com essa afirmação, porque a Bíblia também ensina, em 1 Coríntios capítulo 7, que o marido e a mulher devem sim se relacionar sexualmente. Então, é claro, se for por uma questão de saúde, por uma questão que realmente impeça que o marido e a esposa se relacionem, nós podemos dizer que dá para manter sim um casamento sem sexo. Mas, se há possibilidade de haver essa relação e eles propositalmente não se relacionam, então eles estão pecando e muito provavelmente esse casamento acabará. Ainda na questão de terça-feira, marcar verdadeiro ou falso, quando um casamento não vai bem, ambos os cônjuges percebem os sinais, verdadeiro ou falso. Falso. Nem sempre a mulher sabe que a coisa está ruim, nem sempre o marido sabe que o casamento não vai bem. Então aqui nós voltamos para aquela questão da comunicação. Daí a importância da comunicação. Às vezes o marido pensa que a esposa está entendendo os problemas dele, não está. E às vezes a esposa pensa que o marido está entendendo os problemas dela e também não está. Então, nem sempre o cônjuge sabe o que está acontecendo e vai resolver o problema.
Um casamento só funciona com o cônjuge certo, verdadeiro ou falso? Falso, porque aqui entra naquela questão de compatibilidade de gênio. Mesmo alguém que não é compatível no seu gênio com outra pessoa, consegue manter o casamento com aquela pessoa? Sim, com a graça de Deus, tendo humildade para entender a outra personalidade, a personalidade do outro, sabendo que não são compatíveis, mas sabendo que com a graça de Deus é possível sim manter aquele casamento. Outra alternativa, um bom relacionamento conjugal é a base de um relacionamento sexual feliz. E a resposta está certa. Um bom relacionamento conjugal é a base de um relacionamento sexual feliz e não o inverso. Algumas pessoas pensam que se forem bem-sucedidas na relação sexual, vão ter um bom casamento. Nem sempre. Às vezes a relação sexual é mantida, mas por não ter comunicação, por não ter amor, por não ter afeto em outras áreas do casamento, ele vai ser destruído. E a última alternativa, dá para viver um casamento feliz sem compatibilidade religiosa. E é falso. Não dá para viver um casamento plenamente feliz sem compatibilidade religiosa. Se um marido segue uma religião e a esposa segue a outra, eles até podem viver casados. Dá para manter o casamento desse jeito, mas a manutenção desse casamento será feita com tristeza, porque a esposa e o marido não vão orar juntos, eles não vão buscar a Deus juntos, e eles vão enfrentar muitas dificuldades. E aqui eu quero deixar bem claro àqueles que me assistem, que eu não estou dizendo que você deve se separar do seu cônjuge se ele é de uma outra religião. Não faça isso. Mantenha-se casado, permaneça unido a ele, contudo, não cesse de orar pela conversão do seu cônjuge. Não cesse de pregar o evangelho de Jesus Cristo para ele, de dizer para ele se arrepender dos pecados e aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, porque é só quando houver a conversão do seu cônjuge que o seu casamento, a sua família será plenamente abençoado. Então não desista da conversão dele, continue orando, pregando o evangelho para ele e clamando para que Deus tenha misericórdia do seu cônjuge. Questão de quinta-feira. O texto para responder é João capítulo 16, verso 33. E a questão de quinta-feira é a seguinte: uma família cristã jamais, e aí tem que completar a frase com uma das alternativas. Alternativa A: uma família cristã jamais enfrentará dificuldades por causa da sua fé? Será que é esta a resposta? Alternativa B: uma família cristã jamais será destruída pelo diabo, nunca virá a ser destruída por Satanás. Ou alternativa C: uma família cristã jamais sofrerá o abandono de Deus para vencer as tentações. E tem também a alternativa D: nenhuma das respostas está certa. E nós responderemos a questão depois de ler João 16, verso 33, onde nós lemos o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus dizendo que no mundo os cristãos, até mesmo os servos de Deus, passarão por aflições. Mas o Senhor Jesus também nos anima dizendo que nós devemos ter bom ânimo, porque com Ele, assim como Ele venceu, nós também podemos vencer o mundo. E um outro texto que nos ajuda a responder essa questão é 1 Coríntios 10, 13, onde nós lemos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, com base em João 16, 33 e 1 Coríntios 10, 33, 10, 13, nós podemos dizer que sim, uma família cristã jamais sofrerá abandono de Deus para vencer as tentações, que é a alternativa C.
Não é a alternativa A, porque, como nós lemos, uma família cristã vai sofrer também dificuldades. E não é a alternativa B, porque o diabo, infelizmente, vai destruir, sim, muitas famílias, inclusive cristãs, inclusive famílias formadas por pessoas que temem a Deus. Nós lembramos, por exemplo, na Bíblia, do exemplo de Jó, capítulo 2, onde na história de Jó, Satanás chega a matar os filhos de Jó, a provocar a morte deles. Claro, havia um teste que Jó não conhecia, mas Jó perdeu os seus filhos, e a mulher de Jó chegou a pedir para ele amaldiçoar o próprio Deus dele, e quase que o casamento de Jó foi destruído por Satanás também. Mas graças a Deus, não. E em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus também falou que os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. E ele está falando lá de lares formados também por cristãos, por servos de Deus. Então, uma família cristã vai ter sim dificuldades, vai sofrer ataques do diabo. Contudo, se essa família buscar a Deus em primeiro lugar e buscar a comunhão com o Senhor, ela pode vencer esses ataques e ela pode continuar sendo guardada pelo poder do Senhor. Questão de sexta-feira, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Abramos a Bíblia em 1 Coríntios 10, 31, para responder a questão de sexta-feira da nossa apostila. Que assunto deve ser tratado separadamente de religião? Será que tem algum assunto que dá para a gente separar de religião? Falar assim, não, isso aqui tem a ver com religião, isso aqui não. E aí temos as alternativas. A, nenhum assunto pode ser tratado separadamente de religião. B, trabalho, dá para ser tratado sem religião. C, família. E D, educação. E vamos ler então 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E se a Bíblia nos ensina a fazer tudo para a glória de Deus, há algum assunto que deve ser tratado separadamente da Bíblia, e a Bíblia é um livro religioso, ou seja, tem algum assunto que deve ser tratado separadamente de religião? Não. Essa, então, é a resposta da questão de sexta-feira. Alternativa A, nenhum assunto deve ser tratado separadamente de religião. Trabalho também envolve religião, educação também envolve religião, e claro, principalmente família envolve religião, envolve a Bíblia, e nós precisamos estudar a religião bíblica para nós aprendermos como cuidar das nossas famílias. Aliás, a gente aprende em Lucas capítulo 17, versos 26 a 30, que o grande problema das pessoas quando estiver próximo da volta de Jesus, não é que elas vão ser grandes pecadoras ou vão cometer graves erros. É claro que quanto mais se aproximar o dia de Jesus voltar, mais a sociedade piorará. Contudo, em Lucas 17, 26 a 30, o Senhor Jesus, quando fala da volta dele, ele apresenta uma informação importante. Ele diz que as pessoas, nos dias de Noé e de Ló, assim, quando estiver chegando o dia dele voltar, vão viver do mesmo jeito que viveram naqueles dias. E como é que aquelas pessoas viviam? Comiam, bebiam, se casavam, trabalhavam. Está tudo escrito lá em Lucas 17, 26 a 30. Comer, beber, casar, trabalhar. Há alguma coisa errada nisso? Há algum pecado em comer, beber, casar, trabalhar? Então por que Jesus falou que nos dias próximos da volta dele, as pessoas iam viver como na época de Noé, que foram pessoas malignas, como na época de Ló? Porque elas não se lembrariam de
Deus. O maior problema de uma pessoa não é viver a vida normalmente. O maior problema de uma pessoa não é comer, beber, trabalhar, casar. Não. Aliás, essas coisas são bênçãos, não são problemas. São bênçãos de Deus. Só que se você come, bebe, casa e trabalha sem pensar em Deus ou na vontade de Deus para a sua vida com respeito a essas questões, você está pecando. E é assim que as pessoas sem Jesus vivem. Podem até ser pessoas honestas, podem até ter famílias boas, famílias bem estruturadas, mas se Deus não é o centro daquele lar, se Deus não é o alvo daquela pessoa, se a glória de Deus não é o que ela mais almeja na vida dela, ela caminha para o inferno e ela estará condenada para sempre. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina, e essa questão de sexta-feira também, é que todos os assuntos envolvem religião. E é por isso que, para todas as questões, nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus através da Escritura. Questão de sábado, que é a penúltima questão. Efésios 5, 18 a 22. Voltamos ao texto básico da nossa lição. Efésios 5, 18 a 22. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Voltamos àquele texto inicial, onde nós aprendemos sobre como ser cheios do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E vamos então responder a questão de sábado. Que passos uma família deve tomar para ser cheia do Espírito Santo? O que uma família deve fazer, de acordo com esse texto, para ser cheio do Espírito? Alternativa A: compartilhar a palavra de Deus entre si, principalmente cantando. Alternativa B: orar, agradecendo a Deus por tudo, em nome de Jesus. E C: as mulheres devem ser submissas aos maridos e os filhos aos pais. E alternativa D: todas as alternativas. E a resposta certa é a alternativa D: todas as alternativas. Se as nossas famílias quiserem ser cheias do Espírito Santo, elas precisam compartilhar a palavra de Deus entre si, a Bíblia deve ser lida e praticada nessas famílias. Elas precisam, para ser famílias cheias do Espírito, orar agradecendo por tudo em nome de Jesus, ter uma vida de oração contínua, de gratidão. Elas precisam, para ser famílias cheias do Espírito, ter a submissão dentro do seu lar, das mulheres pelos maridos e dos filhos pelos pais. Que é isso que o apóstolo Paulo ensina no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí, a partir do verso 22, ele vai mostrar como essa sujeição, essa submissão deve acontecer, das mulheres aos maridos e dos filhos aos pais. E também dos empregados aos patrões, né, que vai ser ensinado na continuidade do texto. Então é assim, meus irmãos, que nós teremos famílias cheias do Espírito de Deus. E respondamos então a última questão da nossa aula, domingo. Escreve de cor o versículo da lição. Aqui é só para nós recitarmos de cor o versículo-chave da nossa aula, Efésios 5,18. Recitemos juntos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Mais uma vez. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Que Deus abençoe as nossas famílias e que nós sigamos o manual principal de orientação familiar, que é a Bíblia. Que Deus nos ajude. Oremos.
Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por nos mostrar que o melhor manual de orientação familiar é a Bíblia. É a ela que os pais devem recorrer para ensinar os seus filhos. É a ela que as esposas devem recorrer para resolver os seus problemas conjugais com seus maridos. É a Escritura, Senhor, que nos orienta e que nos mostra como termos uma família cheia do Espírito Santo. Então, ó Deus, abençoa os nossos lares para que juntos leiamos a Bíblia nas nossas casas, que dedicamos tempo para ler a Escritura junto com as nossas esposas, com os nossos filhos, e que nós pratiquemos, Senhor, os mandamentos ensinados nela. Tem misericórdia das nossas famílias e enche, Senhor, os nossos lares do Teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos, clamando pelo perdão dos nossos pecados, pedindo a Tua bênção para as nossas famílias. Enche-nos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.